Desde cedo, aprendi que o corpo é mais do que músculos, ossos e órgãos funcionando em harmonia. Ele é como um espelho que reflete aquilo que carregamos dentro da alma. Lembro-me de um momento da minha vida em que parecia impossível levantar da cama sem sentir um peso enorme sobre os ombros. Não era apenas cansaço físico, era como se algo invisível estivesse drenando minhas forças. Foi nessa época que ouvi pela primeira vez sobre o poder das palavras que pronunciamos. Eu duvidava, é verdade. Pensava que falar algo positivo ou recitar uma frase bíblica não poderia mudar minha realidade. Mas, como diz Provérbios 18:21, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Foi esse versículo que acendeu em mim uma pequena centelha de curiosidade. Eu estava sentada em um banco de praça, observando as pessoas passarem apressadas, quando um senhor de cabelos grisalhos e olhar sereno sentou-se ao meu lado. Ele se apresentou como Samuel, um ex-mestre de obras que, segundo ele, havia superado uma doença grave, apenas mudando a maneira como falava consigo mesmo. No início, sorri educadamente, mas não levei muito a sério, até que ele contou como, durante meses, repetiu uma frase de fé todas as manhãs e todas as noites, crendo que Deus estava renovando seu corpo e sua mente. O mais curioso é que não havia apenas recuperação física. Ele dizia ter recebido uma paz que nunca havia sentido antes. Naquela mesma noite, cheguei em casa e, quase por impulso, decidi tentar. Não vou mentir, me senti um pouco ridículo nas primeiras vezes, mas continuei. E à medida que repetia aquelas palavras, algo mudava. Pequenos sinais começaram a aparecer. Meu sono melhorou, a dor parecia menos intensa e minha mente ficava mais leve. Era como se cada declaração fosse uma semente lançada em um solo fértil. E o mais incrível é que quanto mais eu criava o hábito de falar vida sobre mim mesmo, mais eu percebia como a minha postura mudava diante das circunstâncias. Agora, quero que você, que está assistindo a este vídeo, entenda que não se trata de um ritual vazio ou de uma fórmula mágica. Trata-se de alinhar o que você diz com aquilo que Deus já declarou sobre você. Quando você pronuncia palavras de vida, você está ativando promessas que já existem na palavra. E assim como eu precisei dar meu primeiro passo de fé sem saber se funcionaria, talvez hoje seja o seu momento de experimentar. A partir daqui, vamos caminhar juntos por histórias, ensinamentos e exemplos que vão mostrar como essa prática simples pode transformar sua saúde física, emocional e espiritual. Mas, antes de prosseguirmos, quero que você escreva nos comentários uma palavra estratégica que vai marcar o início da sua jornada. A palavra é renovação. Quando comecei a perceber as mudanças no meu corpo e na minha mente, algo dentro de mim despertou uma curiosidade quase infantil. Será que isso pode ir ainda mais longe? Eu não queria apenas sentir menos dor ou dormir melhor. Eu queria viver com propósito, energia e clareza. Foi então que mergulhei em passagens bíblicas que falavam sobre cura e restauração. Uma que me marcou profundamente foi Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Aquela imagem da águia cortando os céus me fez compreender que a verdadeira força não vem de nós, mas da conexão com o Criador. Nessa jornada, conheci Marta, uma mulher de 52 anos que trabalhava como professora de música. Ela me contou que havia enfrentado uma fase de depressão profunda após uma perda familiar. Segundo ela, a terapia e o acompanhamento médico foram fundamentais, mas foi a prática diária de declarar versículos e frases de fé que devolveu a luz aos seus dias. Marta tinha um hábito peculiar. Toda vez que passava pelo espelho, dizia em voz alta: "Minha vida é sustentada pela promessa de Deus, e nada pode me derrubar." Ela dizia que, no início, parecia um jogo, mas com o tempo, as palavras se tornaram âncoras que mantinham sua mente firme, mesmo nos dias mais difíceis. Percebi que o segredo não estava apenas no que era dito, mas na forma como se dizia. Não bastava repetir mecanicamente, era preciso declarar com convicção, imaginando o cumprimento da promessa e permitindo que aquela fé moldasse as emoções. Quando a mente começava a acreditar, o corpo respondia. A ciência moderna já reconhece que palavras positivas afetam a química do cérebro, mas a fé vai além disso. Ela abre portas espirituais que a razão sozinha não explica. E aqui, olhando para você que me ouve agora, quero te lembrar que essa transformação não é algo distante. Está ao seu alcance.
Começando hoje, você pode escolher as palavras que vai plantar no seu dia e, com perseverança, colherá um fruto que vai surpreender até você mesmo. Aliás, antes que a gente siga para a próxima parte, quero te pedir algo especial. Não é aquele pedido automático que você escuta em todo vídeo. Quero que você se inscreva no canal se sente que essa mensagem está falando direto ao seu coração. E junto disso, comente algo único. Compartilhe qual é a frase ou versículo que você gostaria de começar a declarar todos os dias a partir de agora. Não precisa ser perfeito. Não precisa estar pronto. Pode ser apenas uma palavra, mas que venha da sua alma. Isso não é só para ajudar o canal. É para criarmos juntos um espaço onde cada comentário seja uma semente de fé plantada na vida de alguém que vai ler. Depois de perceber que minhas palavras estavam realmente moldando a forma como eu vivia, comecei a buscar histórias de pessoas que também haviam experimentado esse poder. Foi assim que conheci Elias, um antigo motorista de caminhão, homem simples, de fala calma, mas com um olhar que transmitia uma paz quase palpável. Ele me contou que, anos atrás, um acidente o deixou com dores crônicas e movimentos limitados. O diagnóstico médico era claro. Ele jamais voltaria a dirigir profissionalmente. Para muitos, aquele seria o fim de um capítulo importante da vida. Para ele, foi o início de uma transformação. Elias me disse que nos primeiros meses estava dominado pela frustração e pelo medo. Mas um dia, enquanto ouvia uma pregação no rádio, escutou alguém ler Marcos 5,34. Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e ser curada deste teu mal. Embora a passagem falasse de uma mulher, ele sentiu que aquelas palavras eram direcionadas a ele. A partir desse momento passou a declarar, todos os dias, eu caminho em paz e estou sendo curado deste mal. No começo, não havia melhora física visível, mas algo dentro dele mudou. A raiva começou a desaparecer, a esperança voltou, e com o tempo, as dores diminuíram. Hoje, mesmo sem voltar à estrada, Elias conduz outra jornada, a de inspirar pessoas na sua comunidade a acreditarem que o impossível pode acontecer. Histórias como a de Elias me fizeram compreender que a frase certa não é uma fórmula mágica, mas um ponto de conexão entre a nossa fé e a ação de Deus. E essa conexão não depende de lugar, idade ou condição social. Já vi jovens universitários, donas de casa, aposentados e até empresários bem-sucedidos experimentarem mudanças profundas, apenas ajustando as palavras que alimentavam sua mente. É como plantar. Você escolhe a semente e o cuidado diário. E, inevitavelmente, a colheita vem. Lembro-me de um encontro que tive com Joana, enfermeira de 37 anos, que trabalhava em um hospital público. Em meio ao caos de plantões exaustivos, ela enfrentava uma luta interna contra a ansiedade. Descobriu que, antes de começar cada turno, se isolava por 1 minuto, fechava os olhos e dizia: o Senhor é minha força e meu escudo. Nele meu coração confia. Salmos 28:7. Essa prática, segundo ela, transformou completamente sua postura no trabalho, permitindo que atendesse pacientes com mais paciência e empatia, mesmo em dias difíceis. O que percebi nesses relatos é que não importa se a frase é longa ou curta. O que importa é que seja verdadeira para quem a pronuncia e que esteja alinhada com a palavra de Deus. Quando declaramos algo que realmente acreditamos, isso cria raízes na nossa mente, e o corpo começa a responder. Já vi pessoas mudarem sua postura física, seu tom de voz e até seu semblante, simplesmente porque decidiram não alimentar mais palavras de derrota. E agora, quero que você reflita. Quais palavras têm saído da sua boca nos últimos dias? Elas têm construído ou destruído a sua esperança? Porque, no fundo, você já está plantando algo com o que diz. A única questão é, o que você quer colher? Se essa pergunta te fez pensar, prepare-se, porque no próximo bloco vamos entrar em detalhes sobre como escolher conscientemente as palavras certas e transformá-las em um hábito que realmente produz resultados. Quando percebi que minhas palavras podiam ser sementes para um futuro melhor, comecei a buscar, com mais seriedade, qual seria a frase que me acompanharia todos os dias. Foi numa manhã silenciosa, enquanto lia Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, que algo aconteceu. Aquela passagem que eu já tinha ouvido incontáveis vezes, ganhou um peso diferente naquele instante. Não era mais um versículo distante, impresso em páginas antigas. Era uma declaração viva,
que parecia me olhar de volta e dizer: se você acreditar, isso será verdade para você agora. A partir daquele dia, minha frase se tornou: eu posso porque ele me fortalece. Simples, direta e carregada de sentido. Comecei a repeti-la nos momentos mais comuns. Ao acordar, no caminho para o trabalho, durante as pausas do dia e principalmente quando a ansiedade ou a insegurança tentavam me derrubar. E algo curioso aconteceu. Quanto mais eu a dizia, menos espaço havia para as frases negativas que antes dominavam minha mente. Era como trocar o pano sujo de uma janela por um vidro limpo e finalmente poder enxergar a luz do lado de fora. Mas não era só comigo. Um dia compartilhei essa frase com um amigo chamado Ricardo, um ex-repórter que havia perdido o emprego após quase 2 décadas de carreira. Ele me confessou que se sentia inútil e sem direção quando lhe falei sobre o poder de criar uma frase de fé pessoal. Ele riu meio incrédulo, mas decidiu tentar. 6 meses depois, me contou que aquela simples declaração diária havia mudado sua postura, devolvendo-lhe a confiança para buscar novas oportunidades. Hoje, ele trabalha como consultor de comunicação e diz que mais do que recuperar a profissão, recuperou a dignidade. E talvez você esteja aí, do outro lado da tela, pensando: mas eu não tenho fé suficiente para isso. Eu entendo. Muitas vezes, pensamos que a fé é como um copo que precisa estar cheio para funcionar, mas na verdade, basta começar com o que você tem agora. Jesus disse em Mateus 17:20 que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Isso significa que não é o tamanho da fé que importa, mas onde você a coloca. No fundo, a frase sagrada não é mágica. Ela é uma lembrança constante de quem está no controle e de quem é a fonte da sua força. Ao repeti-la, você está treinando sua mente para olhar para Deus e não para o problema. Está ensinando seu coração a responder com esperança, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. E no próximo bloco, quero te mostrar como transformar essa prática em um hábito inquebrável, para que ela não seja apenas um impulso emocional de alguns dias, mas um estilo de vida que molda cada decisão, cada passo e cada reação sua. Depois de entender que a frase sagrada era muito mais do que palavras bonitas, percebi que o maior desafio não era encontrá-la, mas mantê-la viva no meu dia a dia. Muitas pessoas se empolgam nos primeiros dias, mas com o tempo esquecem de praticar. Então, criei um método simples para que essa frase não fosse apenas uma lembrança vaga, mas uma força presente em todas as áreas da minha vida. Passo 1. Escolha algo que fale diretamente ao seu coração. Não adianta copiar a frase de outra pessoa só porque ela parece bonita. A sua declaração precisa ter raízes naquilo que você realmente acredita ou deseja alcançar. Por exemplo, se você luta contra a insegurança, talvez sua frase seja: sou amado e valorizado por Deus. Se está enfrentando uma batalha física, pode ser algo como: meu corpo é templo do Espírito Santo e está sendo restaurado a cada dia. Coríntios 16:19. Passo 2. Torne-a curta e fácil de lembrar. Frases muito longas tendem a se perder na correria do dia. Pense em algo que você possa dizer em menos de 10 segundos. Assim, será mais fácil repeti-la em momentos rápidos, enquanto lava as mãos, espera no sinal vermelho ou até antes de atender o telefone. Passo 3. Associe a frase a gatilhos do seu dia. Se você deixar para repetir a declaração quando lembrar, provavelmente vai esquecer. Então, vincule-a a ações que você já faz todos os dias. Por exemplo, ao acordar, ao escovar os dentes, antes de uma reunião ou ao se deitar. Esses gatilhos criam uma rede invisível que mantém sua frase ativa. Passo 4. Use emoção na repetição. Falar mecanicamente não gera transformação. É como cantarolar uma música sem prestar atenção na letra. O impacto é mínimo. Quando declarar sua frase, imagine a mudança acontecendo. Sinta a emoção de já ter alcançado aquilo que está falando. A sua mente e o seu corpo precisam perceber que você está levando aquilo a sério. Passo 5. Registre o progresso. Tenha um caderno, ou até mesmo um bloco de notas no celular, para anotar pequenas mudanças que perceber. Isso vai te motivar a continuar. Muitas vezes, as transformações começam tão discretas que a gente só percebe olhando para trás. Um exemplo poderoso que vi foi o de Andrea, uma jovem chefe de cozinha que estava no início da carreira e se sentia constantemente subestimada pelos colegas. Ela criou a frase: minha criatividade é dom de Deus e serve para abençoar outras vidas. Todas as manhãs, antes de iniciar o expediente,
Ela se fechava na cozinha vazia, fechava os olhos e repetia essa frase 3 vezes. Em menos de um ano, Andrea não só ganhou confiança, como também foi convidada para liderar um novo restaurante na cidade. Ela me disse: mais do que uma promoção, eu ganhei a consciência de que meu valor não depende da aprovação de ninguém. E é isso que quero que você entenda. A frase não é um amuleto, ela é um posicionamento de fé que molda sua mentalidade e, consequentemente, suas ações. Quando você acredita, você age diferente. Quando você age diferente, o mundo ao seu redor começa a responder de outra forma. Existem dias em que repetir a frase sagrada parece impossível. Não por falta de tempo, mas porque o coração está pesado demais para acreditar. Eu sei como é. Você acorda, olha no espelho e sente que cada palavra positiva soa como uma mentira diante da dor que está vivendo. E foi em um momento assim que conheci a história de Paulo, um ex-professor de matemática de 58 anos. Paulo sempre foi um homem otimista, conhecido por incentivar os alunos a nunca desistirem. Mas depois de um acidente doméstico, ficou meses em recuperação, e a limitação física o impediu de voltar ao trabalho. Sem a rotina e o contato com as pessoas, ele mergulhou em um silêncio sufocante. Um dia, uma amiga lhe enviou uma mensagem com Salmos 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Ela acrescentou: mesmo que hoje você não consiga acreditar, apenas repita. No início, Paulo repetia sem emoção, como se estivesse apenas obedecendo a um conselho para não decepcionar a amiga. Mas com o passar dos dias, aquela frase começou a se infiltrar nas rachaduras da sua esperança. Ele ainda sentia dor, ainda enfrentava limitações, mas algo dentro dele mudou, a certeza de que Deus não o havia abandonado. E foi essa mudança interna que o impulsionou a tentar coisas novas. Hoje, ele ensina matemática online para jovens que não têm acesso a aulas presenciais. Ele diz: minha recuperação não foi só física, foi de propósito. Eu encontrei outro caminho para continuar sendo útil. O que Paulo me ensinou, e que eu quero que você guarde, é que a fé não precisa ser perfeita para funcionar. Muitas vezes, ela é apenas insistir um pouco mais, mesmo quando tudo parece indicar que não vai dar certo. É nesses dias que repetir sua frase é ainda mais necessário, porque ela serve como um lembrete. Você não está sozinho, e sua história não acabou. Sei que talvez você esteja passando por algo parecido agora. Talvez o seu acidente não seja físico, mas emocional, financeiro ou espiritual. Ainda assim, o princípio é o mesmo. Não abandone a semente que você plantou. Palavras têm poder, mas precisam ser regadas com perseverança. A vida, muitas vezes, nos apresenta pensamentos que são como setas afiadas, tentando perfurar nossa paz e roubar nossa esperança. A Bíblia fala sobre isso em Efésios 6,16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Essa imagem sempre me chamou a atenção, porque deixa claro que não estamos indefesos. E foi assim que comecei a enxergar minha frase sagrada, como um escudo que eu podia erguer sempre que um pensamento negativo tentasse me atingir. Imagine um guarda de cidade antiga de pé, segurando seu escudo no portão. Ele não espera que o inimigo invada para depois se proteger. Ele já está pronto, atento. Da mesma forma, a sua frase precisa estar na ponta da língua, antes mesmo que o ataque chegue. Não é para usá-la apenas depois de um dia ruim, mas também nos momentos em que você percebe a sombra da dúvida se aproximando. Vi isso acontecer de forma poderosa com Cláudia, uma jovem de 29 anos que trabalhava como costureira. Ela me contou que no ambiente de trabalho era constantemente alvo de críticas injustas. No início, ela voltava para casa chorando, sentindo-se incapaz. Mas um dia, decidiu que não ia mais permitir que essas palavras determinassem o valor dela. Escolheu como frase: fui criada de forma maravilhosa. Salmos 139:14. Sempre que alguém lançava uma crítica, ela mentalmente erguia seu escudo e repetia essa declaração, às vezes baixinho, outras vezes apenas em pensamento. Com o tempo, não apenas sua postura mudou, mas as pessoas ao redor começaram a respeitá-la mais. Usar a frase como escudo não significa que você vai parar de sentir tristeza ou frustração. Significa que, mesmo sentindo, você não permite que esses sentimentos ditem quem você é ou para onde vai. É como estar em um barco durante a tempestade. A água bate, o vento sopra, mas você mantém o leme firme porque sabe para onde está indo. E aqui,
vai um conselho que mudou minha prática. Escreva sua frase em um papel e deixe em lugares estratégicos, na porta da geladeira, na capa do celular, no espelho do banheiro. Assim, você treina sua mente a recorrer a ela de forma automática. Não é superstição, é disciplina espiritual. Quanto mais você vê, mais seu coração guarda, e mais rápido sua boca declara. Uma das descobertas mais bonitas dessa jornada foi perceber que a fé não é apenas uma experiência individual. Ela se expande quando compartilhada. Quando você declara palavras de vida e fé, algo acontece além de você. O ambiente ao seu redor começa a mudar. Uma simples frase repetida com convicção pode acender esperança na vida de outra pessoa que esteja passando por dificuldades. E isso é confirmado em Mateus 18:20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Conheci Samuel, um antigo padeiro de 46 anos, que começou a usar sua frase sagrada diariamente. Meu corpo é templo do Espírito, e minha vida é cheia de propósito. 1 Coríntios 6:19. Ele não se limitou a repetir apenas para si mesmo. No pequeno grupo de amigos que se reunia todas as manhãs para o café, passou a incentivá-los a escolher suas próprias declarações. Com o tempo, aquele pequeno grupo se tornou uma rede de apoio espiritual, onde cada palavra de fé pronunciada fortalecia o coração do outro. Alguns relatavam melhorias na saúde, outros mais tranquilidade emocional e até novas oportunidades de trabalho. O impacto comunitário também é profundo, porque as palavras têm poder de ecoar. Quando compartilhamos nossas experiências e o que estamos aprendendo, inspiramos pessoas a tomar atitudes que talvez nunca teriam tomado sozinhas. Como disse Ruth, uma costureira de 33 anos que começou a participar de um grupo de oração na comunidade. Quando vejo alguém afirmando a própria fé, sinto coragem para enfrentar meus desafios também. É como se a esperança se multiplicasse. E é por isso que quero convidar você, que acompanha este vídeo, a ir além do que faz só para si. Compartilhe sua frase sagrada, conte sua história, inspire alguém. Não importa se é uma palavra curta ou um versículo longo. O que importa é a intenção e a consistência. O poder da declaração aumenta quando é compartilhado e, assim, o círculo de transformação cresce. No próximo e último bloco, vamos fechar essa jornada de forma acolhedora, reforçando a importância da prática contínua, incentivando a inscrição no canal de forma calorosa e pedindo para que cada pessoa compartilhe sua própria história com a comunidade. É a oportunidade de unir fé, prática e comunidade em um só movimento. Chegamos ao ponto final desta jornada, mas quero que você entenda. O fim do vídeo não é o fim do que você começou. Cada palavra que você declarou, cada versículo que repetiu e cada momento em que manteve a fé é um passo real na construção de uma vida mais fortalecida. Ao longo dessa jornada, vimos como a frase sagrada pode agir como escudo, guia e semente de transformação, não apenas para você, mas para aqueles ao seu redor. Agora, quero falar com você de maneira direta, como se estivéssemos sentados frente a frente. Se essa mensagem tocou seu coração, se você sentiu que algo dentro de você despertou, eu quero que você se junte a essa comunidade de fé. Clique no botão de inscrição e faça parte de um espaço onde cada história importa, onde cada experiência de superação é celebrada e compartilhada. Mas não é só isso. Quero que você vá além. Compartilhe nos comentários uma história sua, mesmo que curta, de um momento em que a fé te sustentou ou te ajudou a superar um desafio. Diga também o que aprendeu com esse vídeo, ou se existe alguma frase ou versículo que você pretende começar a declarar diariamente. Imagine um círculo de pessoas, espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, conectadas não só pelo vídeo, mas pelas palavras que escolhem plantar todos os dias. Cada comentário seu é uma semente que pode inspirar alguém que está enfrentando o mesmo desafio que você enfrentou, ou que ainda enfrentará. E essa é a beleza de compartilhar a fé. Ela não se esgota, pelo contrário, multiplica-se. Quero encerrar com uma frase simples, mas poderosa, que resume tudo o que vimos juntos. Quando você fala vida, Deus confirma, e o impossível começa a se tornar real. Que isso seja seu lembrete diário, que a cada manhã, ao acordar, você se lembre de erguer seu escudo, declarar sua frase e continuar sua caminhada com esperança. E antes de terminar, mais uma vez, inscreva-se no canal, não apenas para não perder os próximos vídeos,
mas para fazer parte de uma comunidade que cresce em fé e coragem a cada comentário, cada história compartilhada e cada testemunho de vida. Lembre-se, a sua história importa, o que você aprendeu importa, e o que você declara todos os dias tem o poder de transformar não apenas sua vida, mas também a vida de quem está ao seu redor.